Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos, ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, concedei-nos por sua mãe, a Virgem Maria, o júbilo da vida eterna, pelo mesmo Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos para celebrar e meditar a quinta-feira da quarta semana da Páscoa. Vamos diretamente ao texto da Santa Ceia, onde temos a lavagem, o lavar os pés dos discípulos. E aqui vamos meditar algumas coisas que não meditamos na Quinta-feira Santa. Neste texto também, por coincidência, se lê de forma mais completa na Quinta-feira Santa. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo: quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão e irmã, vemos que se encerrou o lavar dos pés dos discípulos. E Jesus diz a cada um deles: o servo não está acima do seu senhor e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Grande frase. Mas as frases de Jesus não são feitas para serem colocadas em um quadro e pendurada na parede. Ou ainda, como o Pai Nosso, que hoje em dia se coloca em um anel e se usa na mão, mas não se vive aquilo que ali está. É uma bela oração, sim. Ela nos protege se rezamos com fé. Não é superstição que eu pus um anel com a oração do Pai Nosso ou da Ave Maria, estou protegido, mas vivo completamente oposto ao Evangelho, à vontade de Jesus, ao amor a Deus. Vivo no pecado, sinto muito, não me serve de muito. Não são os objetos sacros, as coisas sacras, aquilo que eu conheço, a mensagem somente que me protege. Mas diz o Senhor como funciona. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes, sereis beatos, sereis bem-aventurados. Então é necessário que coloquemos em prática a mensagem do Senhor, que imitemos a vida do Senhor, que sigamos o seu exemplo, não só do lavar os pés. O lavar os pés é a última ceia, está se aproximando o cume da vida de Jesus. Os momentos maiores da manifestação do amor de Deus por nós, se assim podemos dizer, porque já foi grandíssimo o amor de se encarnar, tomar a nossa natureza para nos salvar. Então, nós devemos de recordar que não somos melhores que Jesus, que devemos imitá-lo, e que a mensagem é maior do que nós, e não devemos de alterá-la e modificá-la conforme o nosso gosto, mas sim realizá-la, cumpri-la. O que devemos de colocar em prática? Tudo que o Senhor nos ensina, mas devemos de ter uma coisa diante de nossos olhos. Ele deve nos ajudar a viver sua palavra. Se nós queremos viver a palavra de Jesus por conta própria, estamos fadados a falir? Não vamos conseguir. Vamos à falência espiritual. Somente conseguimos se vivemos a sua palavra, com a sua ajuda, com a sua graça. E temos buscado este auxílio do Espírito Santo, este auxílio do Senhor.
E ainda no lavar os pés, devemos de ter presente diante de nós que o Senhor nos indica a disponibilidade simples e completa de servir aos irmãos. Nós estamos disponíveis a servir os irmãos, a ajudá-los de forma plena, completa. Tenhamos diante de nós, irmão e irmã, que muitas vezes nos é difícil, mas recordemos, nós, pelos nossos pecados, condenamos o Senhor à cruz. Fomos nós, eu e você. E mesmo assim, o Senhor não deixou de nos servir, de nos amar, de lutar por nós. Sei que é muito difícil, às vezes, tentar ajudar a salvação de algumas pessoas, mas devemos de nos esforçar para que possamos, assim, manifestar plenamente a presença do amor de Deus em nossa vida, a sua palavra se realizar em nós. Ao falar de lavar os pés uns dos outros, justamente que é o que antecede o que acabamos de escutar, o início do evangelho de hoje, Santo Agostinho vai comentar o que é lavar os pés uns dos outros. E diz ele nos lava os pecados intercedendo por nós quando rezamos ao Pai de perdoar os nossos pecados como nós perdoamos aos nossos devedores. Devemos, talvez, dizer que o irmão poderá purificar o outro irmão do contágio do pecado? Sem dúvida. Devemos entender que próprio isto nos vem ensinado na profundidade do gesto do Senhor, perdoando-nos mutuamente os nossos pecados, rezando uns pelos outros, em certo modo, é, em certo modo, uns aos outros lavaremos os nossos pés. É o nosso dever fazer este ministério de caridade e de humildade. Ao Senhor é reservado nos ajudar, purificando-nos de todo o contágio do pecado por Cristo e em Cristo. Então devemos de ver que podemos nos ajudar mutuamente pela oração e pelo perdão. Assim nos socorremos, lavamos os pés uns dos outros. E seguindo o texto, Jesus vai falar mais uma vez de Judas. Hoje não entra tanto a questão de Judas para meditamos na Quinta-feira Santa, mas devemos de ter algo aqui presente que nos passa às vezes desapercebido. Por que Jesus anuncia Judas e nunca fala o seu nome? Pelo simples fato de demonstrar que ele é Deus e que ele sabia o que iria lhe acontecer, que alguém lhe iria trair e sabia quem era esse alguém. Então demonstra uma vez mais a sua divindade. Segue Jesus. Desde agora disse isso, a fim de que quando acontecer creiais que eu sou o Messias, aquele em quem isto se cumpre, para que não se perturbem com a traição que ele vai receber, e não lhes pareça que o Salvador é colhido de surpresa. Não é uma surpresa para Jesus aquilo que vai acontecer, mas ele o sabia. E quis assumir a paixão, morte e ressurreição para a nossa salvação. E também para que não duvidassem da sua missão. Assim como muitas vezes o Senhor reconhece tantos no meio de nós que agimos como Judas. E não surpreende ao Senhor quando chega a traição, o abandono dele, em certo momento, trocando por outras coisas ou por uma outra fé que não aquela que disse assumir por sua vida até o fim? Então o Senhor não se deixa surpreender. Ele sabe do que somos feitos. E sabe que alguns de nós, por não buscarmos sua ajuda e não buscarmos a sua graça, o abandonaremos.
Então, sigamos ainda o texto. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Aqui vemos que nós recebemos o Senhor se recebemos também os irmãos que o Senhor nos envia. E assim recebemos também o Pai, o amor do Pai, a presença do Pai. Tudo isso está no contexto da última ceia, do comer juntos, da intimidade e amizade com o Senhor que nós devemos ter. Não é que a missa é um banquete somente. A missa é o santo sacrifício de Cristo. Mas o Senhor quer que vivamos neste ambiente diário de intimidade e amizade com Ele, para que possamos assim viver tudo aquilo que Ele nos ensina. Não basta compreender o que o Senhor nos diz. Necessitamos praticar. Sem a prática, não serve de nada aquilo que aprendemos. Passemos brevemente pelo Salmo. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor, diz o refrão. Adiante nos fala: não será surpreendido pela força do inimigo, nem o filho da maldade poderá prejudicá-lo. Diante dele esmagarei seus inimigos e agressores, ferirei e abaterei todos aqueles que o odeiam. Então nada nos surpreenderá. O inimigo, a sua força, o seu ataque, não nos surpreenderá. Por quê? Porque sabemos que o Senhor está conosco e que assim agiriam e agirão aqueles que estão contra o Senhor. Mas temos esta convicção e esta fé no Senhor? Fazemos a primeira leitura, onde estamos no capítulo 13 dos Atos dos Apóstolos. Paulo e seus companheiros embarcaram em Pafos e chegaram a Perge da Panfilha. João deixou-os e voltou para Jerusalém. Eles, porém, partindo de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia e, entrando na sinagoga em dia de sábado, sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se vós tendes alguma palavra para encorajar o povo, podeis falar. Então vemos Paulo que segue a sua missão de evangelizar a todos os povos. Não abandona, está sofrendo todos os riscos por causa de Cristo. Paulo aqui está justamente como centro e superior daquela pequena sociedade, daquela comunidade que o acompanha. João se afasta porque a causa desta brusca partida só será especificada mais abaixo, mais adiante, no capítulo 15, em termos indiretos. João Marcos veio a desanimar em face das dificuldades e perigos que esperavam os missionários nas altas regiões da Ásia Menor, para as quais eles iam se dirigir. Paulo o desaprovou formalmente. Vemos que não estava preparado João Marcos, e por isso ele volta, ele se aparta de Paulo, ele deixa Paulo na missão. Justamente agora, aonde paramos, onde, se tiverem alguma coisa para falar ao povo, podeis falar. Em outra tradução, se tendes que fazer alguma exortação ao povo, dizei-a. Quer dizer o que aqui? É de supor que Paulo e Barnabé houvessem chegado antes desse dia e já fossem conhecidos pelos chefes da sinagoga, os quais, observando o costume de se fazer após a leitura uma instrução ao povo, tinham para esse fim convidado aos dois como hóspedes. E Paulo se levantou, fez um sinal com a mão e disse: Israelitas, e vós que temeis a Deus, escutai. O Deus deste povo de Israel escolheu os nossos antepassados e fez deles um grande povo quando moravam como estrangeiros no Egito. Escolheu os nossos pais, quer dizer, preferiu entre todos os homens para de sua descendência formar um povo consagrado
ao verdadeiro Deus. Estavam no Egito e de lá tirou-os com braço poderoso. Esse povo ali abrigado fez entrar no agrado do faraó por meio de José e tirou-os para resgatá-los e levá-los justamente à terra prometida. E durante mais ou menos 40 anos cercou-os de cuidado no deserto. Em outra tradução, por espaço de 40 anos suportou os costumes deles no deserto. Suportou as suas murmurações, ingratidão, infidelidade, punindo-os várias vezes, porém não os rejeitando nem os privando das demonstrações de seu amor, como faz até mesmo conosco. O Senhor nos corrige, nos chama a atenção, e nós muitas vezes somos cabeça dura e não queremos mudar. Mas o Senhor insiste para que nós nos salvemos, que nós o escutemos e mudemos de vida, e não deixa de oferecer a cada um de nós o seu favor, mesmo quanto tantas vezes não merecemos. Destruiu 7 nações na terra de Canaã e passou para eles a posse do seu território, por 450 anos aproximadamente. Depois disso, concedeu-lhe juízes até o profeta Samuel. Em seguida, eles pediram um rei e Deus concedeu-lhe Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim, que reinou durante 40 anos. Em seguida, Deus fez surgir Davi como rei e assim testemunhou a seu respeito. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai fazer em tudo a minha vontade. Conforme prometera da descendência de Davi, Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. Antes que ele chegasse, João pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. Estando para terminar sua missão, João declarou: Eu não sou aquele que pensais que eu seja, mas vede, depois de mim vem aquele do qual nem mereço desamarrar as sandálias. 450 anos, há 2 modos de explicar aqui, mas devemos de ver que marcarão um período que decorreu antes que os hebreus entrassem na posse da herança que Deus lhe havia prometido, 400 anos no Egito, 40 anos no deserto e 10 anos para tomar a terra prometida. Este é o sentido mais provável. Por 40 anos, quando fala, mais uma vez, Paulo, contando o tempo em que foi ungido rei Saul até sua morte. Então, 40 anos de reinado de Saul, da Assunção até sua morte. Por fim, ao falar de Davi, que fará suas vontades, ao contrário de Saul, Saul foi desobediente às palavras do Senhor. E aqui devemos de tomar um cuidado. Por quê? Porque muitas vezes também nós queremos agir como Saul, desobedecendo o que o Senhor Deus nos pede. E isso não trará boas consequências para a nossa vida. Nós nos prejudicaremos, não porque o Senhor nos castigue, mas porque as consequências de seguir o caminho do mal sempre vêm. E não seguir o caminho de Deus é seguir o caminho do mal. A escolha é nossa. Temos seguido os seus caminhos? Temos sido obedientes ao Senhor? E falar de João reitera a autoridade e a fama que havia deixado entre os judeus e que reconhece Jesus como Messias esperado. Assim, irmão e irmã, também a nós deve de ser recordada a história da nossa salvação, para que ao fazermos memória de todo o amor de Deus para conosco, de tudo aquilo que Ele nos fez, também nós sejamos capazes de corresponder-lhe ao seu amor, com o nosso amor, sendo-lhe fiel, sendo-lhe obediente, imitando e praticando tudo aquilo que Jesus nos pede, e servindo com disponibilidade a todos em Deus para a sua salvação. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude cada vez mais a ter intimidade com o Senhor, a escutar-lhe, compreendendo suas palavras, possamos praticá-las,
para que assim, vivendo cada vez mais os seus ensinamentos e a sua santidade, possamos um dia merecer a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.